sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje eu tô recebendo a Maria Laura, mas eu vou deixar que ela se apresente e conte um pouquinho melhor sobre ela. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Laura, tenho 29 anos, sou professora de Educação Física da Prefeitura de São Carlos. Tenho uma empresa de marmita fit, Comidinhas da Má. Sou casada, madrasta da Estelinha. E é isso, hoje eu vim compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. É muito legal porque eu conheci a Má justamente porque eu sou cliente dela, É, né? Eu tava procurando, né, um serviço de marmitas congeladas para eu ter para os meus filhos, porque com a correria, o dia a dia acabava sendo bem complexo, né, a minha logística, e aí o serviço dela, assim, veio super a calhar, é um valor super legal, então se vocês puderem conhecer o trabalho dela, seguirem a página dela do Instagram, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que ela não faz só, assim, eu tenho umas explicações porque as marmitinhas que ela faz para mim são para crianças, mas ela, na verdade, o foco dela é marmita fit, né, vou deixar ela é falar um pouquinho isso. do trabalho dela também. Eu trabalho com a proposta da Marmita Fit e de refeições saudáveis, né, para pessoas que de repente não seguem um protocolo alimentar de dieta, mas que estão em busca dessa alimentação mais saudável e na correria do dia a dia não dão conta, né, de estar preparando suas próprias refeições. Quem puder segue lá no Insta, tá como @comidinhasdamá, com 2 As. É isso. E eu vim falar também sobre a Color Brand, né? Que é a nossa patrocinadora, ela apoia, né, esse projeto desde o início. Então, conheçam a Color Brand, é um trabalho muito legal, gente. Inclusive, o estúdio aqui é maravilhoso. Se você é de São Carlos, está pensando em gravar um podcast, conheça o espaço da Color Brand, é bem legal. Mas agora a gente vai começar a falar efetivamente do nosso tema de hoje. Porque a Má, ela veio pra cá pra falar sobre a experiência dela como, não, mãe, vamos assim dizer. Porque é, ela se relaciona com uma pessoa que tem filho. Então, tem várias pessoas, né, que passam por essa situação. Porque, assim, hoje não é muito fácil, né, você se relacionar com uma pessoa que não Não tem tenho filho. Tem filhos. bastante gente que tem filho, né, então. E não está com a parceira de genitor ou genitora da criança. Então, acabam indo para um outro relacionamento. E ela veio compartilhar um pouquinho hoje como é que é essa dinâmica, como é que foi para ela, como foi essa experiência. Então, Má, conta aí, vamos começar pelo cronológico. Conta do começo. Como é que foi, né? Você compartilhou um pouquinho comigo antes que você não pensava em se relacionar com uma pessoa com De filho, jeito nenhum. né? Então, conta o que aconteceu. Na verdade, era como se fosse um pré-requisito. Vai, eu sempre tive na minha cabeça, eu não vou me relacionar com pessoas que têm filho, por quê? Eu não sei se eu quero ser mãe. Então, se eu não sei se eu quero ser mãe de um filho meu, como que eu vou participar da criação de um filho dos outros, de um filho que não é meu? Então, tinha muito claro isso pra mim nessa certeza, né, de não me relacionar com ninguém que tivesse filhos. E eu já conhecia o meu marido, né? A gente não é casada no papel, mas morou junto, casou, então é marido. E eu conhecia, a gente tinha amigos em comum, mas a gente nunca tinha se aproximado. E nessa aproximação, quando a gente começou a ficar, ele já começou a falar da filha, né? Que tinha a questão da filha e tal. E eu falei, ah, não vai virar nada, não vai dar em nada, então tá tudo bem, né? Isso não vai virar um relacionamento sério, então tá tranquilo. E aí, quando foi virando, eu comecei a perceber que sim, a criança viria no pacote, né? Era o pacote completo. Mas eu não pensei muito sobre, eu fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. Eu falei, bom, agora já estou envolvida emocionalmente com o pai da criança, vamos ver como que vai ser quando eu conhecer e tiver, né, essa relação mais próxima com ela. É, você comentou, né, que durante o período que vocês já estavam, né, tendo aí os namorico, né, sem ser algo muito sério, que ele já começava a falar sobre ele ter uma filha, Uhum. né? E você falou, ah, não vai ser muito sério, mas como é que virou sério? Eu me faço a mesma pergunta. Estou me perguntando até agora, porque foi tudo muito rápido. A gente começou a ficar em dezembro, em abril a gente já estava morando junto, então foi tudo muito rápido. E, na verdade, acho que a gente não teve muito tempo para reflexão, assim. A gente ainda brinca que eu falava pra ele, ah, porque quando for pra gente morar junto, eu quero um pedido formal, né? Eu quero que você me peça em casamento. E eu já tava morando lá praticamente e nem tinha mais coisa lá do que na casa da minha mãe e nem sabia. É,
Então foi tudo muito, não teve uma formalidade, né, não teve: "Ai, agora você vai conhecer meus pais. Ai, agora você vai conhecer minha mãe. Ai, agora", não, as coisas foram fluindo, né. E para eu conhecer a Estela também foi assim, né. Então foi um final de semana que era um dia dele de visita da criança, e aí eu conheci a Estela, foi assim, não foi nada, programado, que eu tivesse tempo para criar um script na minha cabeça, o que fazer, né, com uma criança nova, porque todo mundo fala: "Ai, você tem experiência com criança". Não, tenho experiência com os meus alunos, é uma relação completamente diferente. Então, o que eu tenho lá com os meus quase 300 alunos na escola é uma coisa. Você ter uma criança na sua casa e participar da educação, da criação, é outra completamente diferente. E como é que foi essa adequação, né? Porque você foi morar com ele, e aí ela vai de visita, ela fica mais na casa da mãe, mais na casa do pai. Tô te perguntando isso pra entender como essa rotina impacta na sua vida e impacta na vida Uhum. dela também, né? Porque você também tem que saber ali lidar com a criança e tudo mais. Então, existe um processo, né, que ele tá rolando para a regulamentação da visita, da guarda e tudo mais. Então, hoje ela fica com a gente finais de semana alternados e de quarta-feira para quinta ela também fica em casa. Então, são dias em que, assim, tem que ter uma certa reestruturação, né? Não que a gente tem uma rotina já bem estabelecida, assim, então a gente não tem tanto problema com isso. Mas a adequação de quem que vai buscar, quem que vai levar. Ai, ela vai vir? Então, peraí, tem as coisas que ela gosta de comer? Não tem? Quem que vai arrumar ela, por exemplo? Porque ela morou com o meu marido, de bebezinha até os 3 anos e pouquinho. Só com ele, né? Com ele e a mãe dele também ajudava super na criação da Estela. Então, ele já tem esse feeling de como cuidar de uma criança, coisa que eu não tinha. Eu tinha os meus sobrinhos, então é uma graça, né? Chorou, você devolve para a mãe, você pega para passar uma tarde, devolve para a mãe, era o contato que eu tinha. Então, a gente busca se organizar, assim, no sentido de, ó, amanhã é dia de buscar. Você vai buscar, eu vou buscar. Normalmente a gente vai junto buscar ela na escola. E uma readequação nos horários, né? Porque, por exemplo, a cozinha, eu cozinho de manhã, né? E à tarde eu vou para a escola. Então, na quinta de manhã que ela tá com a gente, se ele tem que sair para trabalhar, eu tento remanejar os meus horários para não pegar encomenda na quinta-feira, para conseguir ficar com ela caso ele precise sair. Então, a gente tem que ir colocando no cronograma, sabe? Ó, você vai ter que sair amanhã, não vai? Então, a gente vai se organizando. E da rotina da casa, ela tem o quarto dela, né, então o quarto dela já estava formado. Quando eu mudei pra lá, eu inventei de dar um glow up nas coisas que eu queria pra deixar do meu jeitinho, mas tudo que era dela, né, já tinha lá, cama, televisão, a TV eu levei, mas já tinha um quarto formado, então no espaço físico da casa não teve que ter nenhuma alteração, né, porque já estava tudo organizado para quando ela ia, mas agora essas visitas estão, como tá rolando esse processo, tá ficando tudo muito mais regular, diante daquilo que o juiz está determinando. Então é mais fácil de organizar também, né? É, mas Porque, acho que não tem o elemento surpresa. sim. Mais ou menos, né? Porque às vezes, vamos supor aí, ela tá na escola de tarde, mas é o dia de vocês buscarem, e aí ela passa mal. Pra quem que liga? Pra mãe dela? Pra vocês? Então, nesse processo que ainda está rolando, no caso de ter que buscar numa emergência, a escola ainda opta por ligar para a mãe. É uma coisa que a gente conversa bastante, né? Por quê? Porque só para a mãe, sendo que o pai é um pai que tem se mostrado de inúmeras maneiras um pai que quer estar mais participativo, né? E a escola parece que sempre joga isso nas costas a maternidade, né? E eu trabalho em escola, eu sei que é assim também. Eu não Ai, liga acho. pra mãe, não é que liga pra mãe, liga pro responsável. Quem que é o responsável? O pai é tão responsável quanto a mãe. Sim. Então, né? Eu não acho que seja tão necessariamente só a escola. Isso vem de uma construção da sociedade que a Social. gente tem, né? Que a nossa sociedade hoje espera que a mulher dê conta da maternidade sozinha, porque era o que era praticado há uns anos atrás, onde a mulher não trabalhava, ela só ficava em casa e Uhum. cuidava dos filhos, né? E o E o homem é o homem provedor. era responsável por prover financeiramente a casa. Mas a nossa sociedade veio mudando, né? Hoje as mulheres Uhum. trabalham, as mulheres estão aí para conquistar o mundo, gente. Nos aguardem. Uhum. E também uma coisa que eu falo bastante é que, por exemplo, os meus filhos, eles chamam o meu atual companheiro, né, de papai e o nome dele. Por quê? Porque ele desempenha, assim, uma função de pai, uma figura paterna para os meus filhos.
Isso lá, quando eles eram mais novos, a gente foi conversado, eu expliquei pra eles e falei, deixei super livre pros meus filhos pra falar assim, meu amor, se você quiser, você tem essa liberdade. E foi uma escolha dos meus filhos chamá-lo dessa maneira, não foi nada imposto, Uhum. né? Então também tem isso. De entender que esse novo parceiro, ele passa a ser uma pessoa ativa na vida dessa criança, né? E assim, na sua rotina, no que você faz efetivamente mudou depois que você passou a se relacionar com uma pessoa, a pessoa começa a rir, a gente já sabe que lá É, vem, senta que sabe lá vem aquele meme história. do "Eu me tornei o que eu mais temia"? Sei. É isso, porque hoje a gente vai planejar alguma coisa, "Ai, vamos passar em tal lugar? Ai, espera, vamos esperar o final de semana que a gente tá com a Estela", né. Então, é claro, a gente tem os nossos momentos de fazer as coisas só nós 2, mas tem muita coisa que eu já pego, olho lá no calendário, vou contando, "Ai, desse mês, final de semana tal vai estar com a gente, então vamos deixar pra fazer nesse final de semana que ela vai estar". E muda, porque eu vou buscar na escola, né, eu e o meu marido, a gente chega com ela em casa, já começa aquela correria de: "Ai, banho, põe a roupa pra lavar, porque a roupa tem que estar seca pra amanhã, é o uniforme", e corre com isso, e corre com aquilo. E ela tem um cabelão, o cabelo dela é muito grande e pra mim foi muito trabalhoso, né, porque eu tenho muito pouco cabelo. Na hora que eu vi aquele monte de cabelo que eu peguei pra cuidar, porque quem sempre, né, deu banho e fez esses cuidados foi meu marido, mas teve um dia que eu peguei e falei: "Não, eu quero também, espera aí que eu preciso saber como que é, né". E que eu vi aquele monte de cabelo, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora?". Então eu fui aprendendo a cuidar, né. Aí hoje, eu me vejo vendo vídeo no YouTube, né, de penteado infantil para ir para a escola, para conseguir arrumar, ou eu busco ela na escola, eu falo: "Não, vamos sair nós 2 agora, vamos comprar umas porcariadas, vamos, comprar esmalte, lacinho de cabelo", coisas que eu sei que ela gosta. Então eu fui naturalmente incluindo ela nessa minha rotina. Então na quarta-feira, que é o dia que a gente busca, eu já sei que a gente vai chegar em casa, vamos brincar, vamos colocar as coisas os brinquedos dela pra gente conseguir fazer alguma coisa junto, vamos assistir um filme junto. A dinâmica muda, né. Sim, E meu marido dorme no quarto com ela quando ela tá em casa, porque a cama é de casal. E justamente por esse processo de adaptação dela a estar convivendo de novo mais assiduamente com o pai, e tem uma figura que antes não tinha, que sou eu, o dia que ela tá em casa, ele dorme no quarto com ela, na cama de casal lá com ela. Medo de cair da cama também, ou de acordar durante a noite e estranhar. A gente tá em processo de mudar isso, de trocar a cama, né, de deixar, mas isso vai acontecendo também aos poucos. Então também é um dia que eu vou dormir sozinha, tudo isso aconteceu de uma maneira natural, mas no começo eu pensava: "Meu Deus, ela vai vir, e agora? Que eu vou fazer? Vamos ter que limpar a casa de um jeito diferente, porque ela tá vindo". Aí um dia eu peguei e falei: "Gente, não, minha casa é uma casa limpa o tempo inteiro, não tem que mudar nada quando ela tá aqui. É a rotina, é a vida real, que ela tem que ver, né. Ah, o papai hoje vai ter que trabalhar até mais tarde, por quê? Porque é assim que funciona. Hoje a tia vai ter que", ela me chama de Laurinha, né. Hoje a ti e eu falo tia, "A tia vai ter que trabalhar até mais tarde, então você vai ficar com o papai, ou o papai vai trabalhar, você vai ficar comigo". Foi acontecendo de uma maneira bem tranquila. E no começo eu tinha um pouco de receio, né, porque a gente tenta uma aproximação, mas você também não pode forçar. Você tem que esperar o tempo da criança e te dando abertura e sim. liberdade para você ir se relacionando. E ela foi muito receptiva desde o começo, Ai, que bom, muito. Não que tive bom. nenhum problema, muito pelo contrário. Você já falou um pouquinho, né, mas agora eu ia te perguntar como foi essa construção de vínculo entre vocês, né, porque, assim, eu como que aconteceu, né, eu conheci a Má, né, porque eu sou cliente dela, e ela veio entregar pra mim as marmitas dos meus filhos, aí eu vi que ela tinha uma criança, eu falei assim: "Ah, escuta, vem cá, eu tenho um podcast assim, assim, assado, você gostaria?" Ela falou assim: "Ah, então, mas eu não sou mãe." Eu falei assim: "Como assim?" "Ah, não, é porque ela é filha do meu marido e tal, não sei o quê." Eu falei assim: "Tá, mas você não ajuda e tudo. Ah, então você meio que desempenha, obviamente, não estamos aqui que ela tá substituindo a Uhum. mãe da Estelinha, não é isso que a gente tá falando aqui, né, a gente tá falando que sim, ela hoje é uma pessoa super ativa e participa da vida da filha do companheiro dela Uhum. assim, é natural, se você não está com o genitor ou a genitora do seu filho, é normal. Nós, seres humanos, temos a necessidade de se relacionar, então, muito provavelmente vai buscar um novo relacionamento, Então, né? Por isso, não estamos aqui falando, né, que você está substituindo a mãe uhum. da filha do seu esposo, mas você passa a desempenhar um papel ativo e que sim, é
meio que de mãe, que são Sim. responsabilidades maternas. Ou, aliás, são responsabilidades de uma pessoa que tem uma criança para cuidar, não é Uhum. necessariamente da mãe, né? Da mãe e Eu do pai, concordo. né? Então, assim, se você se relaciona com uma pessoa com um filho, você acaba tendo que incluir, porque não dá pra você falar assim, ok, eu vou me relacionar com você, senão você nunca vai se casar com essa pessoa, né? No dia que a pessoa tá com um filho, você não vai lá e tá, Não, ou né? pegar e falar assim: "Ah, mas isso é problema seu de resolver, porque o filho não é meu". E eu pensava assim: "Eu não quero saber de resolver problema de filho dos outros", então por isso que eu não queria me relacionar com ninguém que tivesse filho. Mas aí as coisas vão acontecendo e você vai vendo que a questão que envolve a criança passa a ser sua também. Não tem como você se manter alheio. Falar Sim, pro pai: "Ó, então você resolve porque o filho é seu". É claro, a gente até teve um conflito uma vez com isso, que aconteceu uma situação e eu dei minha opinião e ele falou: "Tá, mas o pai da Estela sou eu. A última palavra é minha". E aquilo me doeu um monte. E no final, porque ele sim, é o responsável pela Estela, ele e a mãe. Então eu, por mais que eu participe, que por mais que eu dê palpite, que eu fale o que eu penso, eu não posso passar por cima da autoridade dele quanto pai. sim. Então é uma linha bem É tênue, assim, delicado esse lugar. Então, assim, eu sei até onde eu posso ir, ou melhor, eu não sei, eu tô construindo isso e entendendo isso, mas que se existe uma divergência de opinião entre aquilo que eu penso e o que ele pensa a respeito da criação da Estela e a gente não consegue chegar num acordo, a palavra final vai ser dele. E eu vou ter que concordar, Sim, porque se fosse o contrário, eu também gostaria que fosse assim. Querendo ou não, aquilo que você fala numa conversa dessa também foi conversado com o seu companheiro. Né? Então acaba meio que quando você vai para essa conversa, você já tem um consenso. Espera-se, né, que tenha um consenso entre as duas partes, mas se não tiver, eu acho justo que a palavra final seja de quem efetivamente é o responsável, né? E eu até tento não interferir tanto nisso, apesar de que acaba interferindo, né? A rotina não tem como a gente falar. Numa situação assim eu posso ir até aqui, numa situação assim eu não posso. As coisas vão se misturando. Mas eu entendo isso, e nesse momento foi complicado pra mim. Eu peguei e falei: "Não, mas espera aí, na hora de fazer isso, na hora de buscar, na hora de nã eu posso, na hora de opinar, é isso". é. E é realmente, né. Mas a gente entender é um pouco complicado. Estamos num processo, mas normalmente aquilo que tem que ser decidido com relação à criança e as coisas que a gente quer fazer juntos e até decisões mais importantes com relação a esse processo que está acontecendo, são resolvidas e dialogadas muito entre nós, então não tem muito conflito nesse sentido. Mas quando teve esse conflito, eu entendi, espera lá, mas o responsável mesmo é ele, né. Sim, E eu acho que até por conta dela não morar com a gente, fica ainda mais, esse papel para o pai, né. Porque ela o contato que ela tem com a gente, por enquanto ainda é de poucas vezes na semana, né, então